Olá, está no ar, mas pensando bem, o nosso bate-papo de hoje é sobre segurança em sociedades. Nós temos aqui dois super convidados que vão falar um pouco sobre as propostas apresentadas pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Quem vai falar sobre essas propostas aqui conosco é o Paulo Batista, que é vice-presidente da Comissão de Estudos Penais da OAB. Bem-vindo ao Pensando Bem, Paulo. E o promotor de justiça, Frank Lobato Prado, que é especialista em direito penal. Então, Frank, bem-vindo ao Pensando Bem. E o Padre Bruno vai iniciar esse debate tão importante, de tanta coisa que a gente precisa saber, elucidar sobre esse programa, né, Padre Bruno? Dr. Franklin e Paulo Batista, é um programa, na verdade, de combate à violência, né, que tem diversos aspectos numa tentativa de enfrentar graves questões de segurança pública que hoje afligem o nosso país, né? Neste primeiro bloco, nós vamos dar um pouco um panorama daquilo que é o plano apresentado, as suas características e as principais propostas. E algumas propostas, inclusive propostas que hoje não são bem aceitas por todo mundo na sociedade. Enfim, vamos dar um pouco um primeiro panorama sobre a proposta do plano. Dr. Frank. Bom, em primeiro lugar, eu queria, em nome do Ministério Público, agradecer o convite que me foi feito pela TV Nazaré. É um prazer estar aqui. E um prazer maior ainda poder externar a opinião do Ministério Público sobre esse projeto que eu reputo ser um projeto excelente para combater não só a corrupção, como a criminalidade organizada, como os crimes praticados com violência ou grave ameaça. Em Minas Gerais, eu tenho ouvido muitas críticas do projeto, mas tenho percebido também que algumas críticas são infundadas. O projeto, na verdade, é um projeto que visa combater a impunidade dos crimes de corrupção, a impunidade dos crimes praticados por organizações criminosas e a impunidade de alguns crimes que são praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. A base dessa crítica, evidentemente, é de que não se resolve um problema social, um problema de violência, um problema de segurança pública tão somente com a legislação. Quem estuda criminologia sabe que há necessidade de se implantar algumas medidas preventivas. Se a sociedade tem, por exemplo, um sistema em que todas as pessoas possuem a educação, acesso à educação, acesso à saúde, acesso a um bom emprego, acesso a uma boa previdência, acesso aos meios de comunicação, acesso a um sistema em que a sociedade lhe proporcione todos os bens, dificilmente ele vai enveredar para a área da criminalidade. Esse é um primeiro ponto. Seria o que nós chamamos de prevenção primária. Num segundo momento, é preciso entender que quando os estados não têm essa prevenção primária, eles enveredam por um recrudescimento da legislação. Você fala, os estados se refere às instâncias federais? Não, eu falo do poder público, né? Eu falo com os estados. Podemos citar aqui alguns exemplos. Em 1900, por exemplo, se uma mulher saísse nas ruas de Copenhague, ela seria estuprada, porque na época a questão da segurança pública na Dinamarca ela não era combatida de forma como é hoje. Então o Estado dinamarquês não estava estruturado para combater a violência sexual naquele momento. E o que num primeiro momento se fez? Se fez um fortalecimento da legislação penal, um fortalecimento do combate à criminalidade. Vou dar um outro exemplo. Quando nós tivemos Rodolfo Giuliani como prefeito de Nova York, aconteceu exatamente a mesma coisa. No momento em que existia muito consumo de droga, existia muita criminalidade organizada, existia muito contrabando, os jovens passavam nas catracas do metrô e não pagavam. O que o Estado americano, o que a Prefeitura de Nova York, através do Rodolfo Giuliani, fez?
um recrudescimento, fortalecimento da legislação penal. E aí se criou, então, a política de tolerância zero. Então, eu posso fazer uma... Pois não? Esse recrudescimento não corre o risco de inferir determinadas garantias da pessoa humana, dos direitos fundamentais da pessoa humana, não corre esse risco? Pois se não for para e passo com políticas que também ataquem o problema nas suas causas, nas suas... Eu acho que esse projeto ele vai passar pelo crivo do controle da constitucionalidade. Então, muitas medidas que estão aqui provavelmente serão arguídas perante o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo vai decidir se realmente há uma violação do direito à liberdade ou não. O nosso ponto aqui é dizer que, paralelamente a essas medidas, a esse projeto que tem como objetivo impor um maior rigor penal, é preciso que o Estado, e aí eu falo Estado, todos os Estados, também proporcione uma política do bem-estar social. De qualquer maneira, a proposta, o programa é do próprio Estado. Sim. Então, o Estado deveria trabalhar contemporaneamente nas duas frentes. Sim. Não sei, o que você acha, Paulo? Depois a gente vai voltar nisso. Dr. Franklin, Padre Bruno, é um prazer estar aqui na Fundação Nazaré, representando a OAB. E o que nós temos a falar sobre esse projeto de lei anticrime? De início, como o Dr. Franklin falou, não é recrudescendo as leis, não é retirando direitos e garantias que nós vamos lidar com a criminalidade e diminuir a violência. De início é isso. Como o Dr. Frank falou, no caso de Nova York, eu tenho muito cuidado a falar de casos que não estão relacionados, que não são casos brasileiros. Em Nova York, além da situação do recrudescimento da lei penal, nós tivemos a situação de políticas e medidas sociais juntamente com a situação punitiva. Então não tivemos um projeto relacionado primeiro à diminuição da violência, de retirada de direitos e garantias, para que depois fizéssemos situações, medidas sociais de amparo àquelas pessoas que estavam necessitadas. Enquanto ao que o senhor falou a respeito de retiradas de direitos e garantias, sim, Padre Bruno, nós temos que ter um projeto que vise trabalhar a lei penal, a lei processual penal, juntamente com políticas públicas que deem, na verdade, para o cidadão possibilidade de não se inserir no mundo do crime. Você está entendendo? E outra coisa que nós temos a falar em relação a esse projeto é que do jeito que ele está, à primeira vista, nós temos sim vários pontos que vão de encontro à Constituição. Daí, como nós podemos falar aqui, nós podemos dizer a situação da presunção da inocência e outros pontos que vão ser mais... Estamos falando um pouco genericamente, agora seria interessante, viu, Dr. Franklin, apontar um pouco quais são os pontos principais da proposta. Vamos lá. Eu queria, inclusive, eu estou aqui com o projeto para que a gente possa, ponto por ponto, mostrar que o projeto ele vai ao encontro do que você, cidadão, pediu quando esse governo foi eleito. O que é que o cidadão quer? Vamos para a hipótese número 1 aqui. Medidas para assegurar a execução provisória da condenação criminal, após o julgamento em segunda instância. O que, meu amigo, minha amiga, você deseja? Você deseja que o cidadão seja condenado no primeiro grau, recorra com recurso de apelação para o segundo grau, depois recorra com recurso especial para o STJ e para o Supremo através de um recurso extraordinário? Ou você acha que, como já decidiu o Supremo em 4 vezes, é possível a execução provisória da condenação criminal após uma decisão de segundo grau? Isso
Padre Bruno, Isso, inclusive, vai ser combate debatido em abril. a impunidade. Vai ser, por isso que eu digo, isso vai passar sob o crivo do controle da constitucionalidade do Entra a Supremo. questão de não há conflito com a presunção de inocência, seria isso? Não, o Supremo já entendeu que a execução provisória a partir de uma condenação em segunda instância não viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Também, por exemplo, vamos analisar a segunda medida, medida para aumentar a efetividade do Tribunal do Júri. O que o projeto quer? Cidadão foi pronunciado, o que é a pronúncia, Dr. Franklin? Foi conseguido provas suficientes da autoria e da materialidade de que ele praticou um crime doloso contra a vida, de que ele matou, de que ele tentou matar uma pessoa, e essas provas então fazem com que ele seja submetido a um julgamento perante o Tribunal do Júri. O que acontece hoje e o que o projeto quer? O que acontece hoje? Sai a sentença de pronúncia, a defesa, e quero deixar bem claro que nós temos que dar oportunidade para que a defesa faça o seu recurso, faz um recurso e esse recurso muitas vezes tarda 5 anos para ser julgado. Até, estou colocando por baixo, mas o que acontece? Aquele julgamento perante o Tribunal do Júri, ele é procrastinado. E o que quer você, cidadão? Você quer que a pessoa que matou, que a pessoa que cometeu um crime grave, que é um crime contra a vida, seja punido. Então o projeto visa a efetividade das sentenças do Tribunal do Júri. Estou só mostrando, já que nós estamos falando concretamente do projeto, sobre o que é a ideia do projeto. Qual é o objetivo do projeto? O projeto ele quer eficácia. Outra medida, medida para alteração de regras do julgamento de embargos infringentes. Nosso colega aqui sabe, eu como promotor, já desde 94, vivo vários casos em que o cidadão entra com embargo infringente. O que é, meu amigo, embargo infringente? Perceba que quando você entra no tribunal, existem vários desembargadores, o STJ tem vários ministros e o Supremo idem. Quando existe uma divergência em que um grupo é favorável à condenação e apenas um ministro ele é contra aquela condenação, nós vamos então ter a possibilidade do embargo infringente. E muitas vezes o embargo infringente ele também tem caráter procrastinatório, porque ele impede na a verdade, execução. então, o programa procura eliminar esse caráter procrastinatório. Exatamente. Ele combate a impunidade e ele dá maior celeridade na execução das sentenças criminais e cíveis condenatórias. Quero escutar agora o Dr. Paulo, né, um pouco desse contraponto, né, porque o Ministério Público ele Claro. é marcado pelo Ministério acusatório, o advogado. Então, a gente está aqui para discutir o projeto de lei sem posicionamento, né, para ver se está ferindo algum princípio constitucional ou não. Mas assim, nós ficamos muito preocupados quanto a essa questão da efetividade do Poder Judiciário. Não que desejamos que o processo não tenha fim, mas na verdade nós queremos que o processo ele seja justo e ocorra o devido processo legal. A partir do momento que você começa a retirar alguns recursos, você vai começar a ferir o devido processo legal. Recursos são necessários, sim, mas há um ponto que nós devemos, como acordo aqui junto com o Dr. Nós devemos ter como acordo aqui junto com o Dr. Franklin, é que sim, há uma demora excessiva para julgamento de recursos, mas não é porque há uma demora excessiva de julgamento de recursos que esses recursos deverão sair da lei. Na verdade, nós teremos que ter um aparelhamento estatal melhor, para que esses julgamentos sejam julgados de maneira mais rápida. Tanto Padre Bruno, quando a gente fala da presunção de inocência, que é um ponto aqui que é um dos pontos principais desse projeto anticrime, nós falamos da presunção da inocência quase como uma situação ruim para o cidadão. Na verdade não, a presunção de inocência, eu sempre digo, aquele plano de saúde que tu usa quando tem extrema necessidade.
E a presunção de inocência, quando nós vamos ler a Constituição, lógico que nós temos várias interpretações, e uma das interpretações já foi essa do STF, de que a pessoa só será considerada culpada a partir do trânsito julgado de sentença penal condenatória, não sendo necessariamente a partir da segunda instância. Inclusive, no projeto de lei do ministro Moro, nós temos a seguinte situação: dentro dos ministros do STF que até agora se posicionam favoráveis para que a execução seja imediata, seja provisória, nós temos apenas 2 ministros que dizem que a execução tem que ser provisória e imediata. No caso, por exemplo, o que aconteceu com o ex-presidente Lula. Mas temos também posicionamentos dentro do próprio STF que diz que a execução tem que ser provisória, mas analisado caso por caso. Então nós temos que fazer um cotejo sobre a respeito de cada situação. Nós temos um minutinho ainda, Paulo. Eu queria só fazer mostrar aqui, como diz o projeto, sobre essa questão do recurso, né? O projeto, ele não tira nenhum recurso, ele não tira nenhuma garantia constitucional, ele não mexe em nenhuma cláusula pétrea, e ele deixa bem claro, por exemplo, excepcionalmente o tribunal poderá dar efeito suspensivo à apelação, e aí por extensão aos outros recursos, quando não tiver caráter procrastinatório, quando levanta uma questão substancial que pode resultar absolvição, anulação do julgamento. Então, o próprio projeto, ele mostra quando o recurso pode realmente ser suspensivo, adiando aquele cumprimento da pena, e quando o recurso não é suspensivo, quando naquelas situações, daqueles crimes graves, corrupção, que desviou muito recurso público, crime organizado, crimes praticados com violência ou grave ameaça, a pessoa deve ser imediatamente punida para dar uma resposta social para a sociedade. Muito bem, doutor Franklin. Então. Tem outros aspectos assim, eu acho que tem aspectos que me preocupam mais, porque mexe com a questão prisional de hoje. Né? Então, vamos aprofundar isso no próximo bloco. No próximo bloco a gente vai entrar nessa questão. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos no segundo bloco do Pensando Bem, falando sobre segurança e sociedade, aprofundando as propostas do ministro da Justiça, Sérgio Moro.